Você percebe que tem uma grande necessidade e que essa necessidade, que é muito significante, é para você compreender o livro do Apocalipse? Precisamos entender a mensagem de João neste livro do Apocalipse, porque à medida que chegamos perto do fim dos tempos, este livro vai nos preparar para vivermos de forma justa e reta. Ao considerar a verdade profética e aplicá-la à nossa vida, nós nos encontraremos fiéis, nós teremos um testemunho agradável a Deus. E nós também sabemos que o livro do Apocalipse, quando alguém lê ou escuta esse livro, compreende a mensagem nele estabelecida em sua vida. E então essa pessoa será abençoada. E um dos objetivos da nossa organização é que você possa viver fielmente experimentando as bênçãos de Deus. Nós começamos nossa série semana passada, intitulada Curtas do Apocalipse, porque grande parte destes vídeos serão mais curtos e estarão tratando de um trecho ou de uma parte, ao invés de uma passagem bíblica. Isso é para nos ajudar a compreender algumas das coisas primárias que podem ser encontradas dentro do livro do Apocalipse. Semana passada, falamos sobre a Babilônia, aquele mistério, e aprendemos algo. A Babilônia era um império que queria trazer destruição para Judá, para Jerusalém, para as promessas de Deus. A Babilônia aprisionou as pessoas, levou-as para fora da terra, e isto é, em última instância, contra onde Deus quer que seu povo esteja. Claro que foi por causa de sua desobediência que Deus permitiu, que ele encorajou Nabucodonosor para vir a Judá. Mas Nabucodonosor fez isso não por obediência a Deus, mas por sua própria maldade. Logo, aquele império foi punido por Deus pelo seu comportamento contra o povo judeu. Nós também falamos sobre um termo muito importante, que tem a ver com essa segunda parte, porque este episódio da Curtas do Apocalipse é denominado a besta do Apocalipse. O termo besta, que aprendemos na semana passada, o termo besta representa um império. Da mesma forma que apontei semana passada que no livro de Daniel, e Daniel é fundamental para compreender o livro do Apocalipse, João foi inspirado a trazer muitos desses conceitos que são encontrados no livro de Daniel e em outros lugares na profecia, para trazê-los para o livro do Apocalipse. E se você olhar em Apocalipse, capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 bestas. Agora, o que é importante saber é que essa passagem de Daniel, capítulo 7, essa visão das 4 bestas, sabemos bem, tem a ver com 4 diferentes impérios. Da mesma forma, o nosso estudo do Apocalipse 13, onde fala de uma besta, tem a ver com um império que irá governar o mundo. Agora, para aqueles que talvez não assistiram, a Babilônia, sobre a qual o livro do Apocalipse fala, é, na verdade, aquele império final, aquela besta final, a quem vamos dar ênfase nesse estudo. Portanto, há uma grande correlação, há uma forte unidade entre a Babilônia e também a besta. E os dois são um. Os dois se referem àquele império final que o anticristo vai governar. Então, nessa sessão, iremos ter uma visão mais clara daquela besta. O que ela vai fazer e como isso vai afetar o grupo de crentes, aqueles discípulos que ainda estarão vivos nos últimos dias. Se você tem sido levado a acreditar que antes do anticristo atuar e operar, que a comunidade que crê será removida, isso não é bíblico. Eu sei as passagens de onde o povo tira esse pensamento, mas simplesmente isso não é preciso. Dê uma olhada em Apocalipse capítulo 13.
Vamos ver uma apresentação precisa do que o texto diz na primeira metade dos primeiros 9 versículos de Apocalipse 13. Eu te convido a seguir na sua Bíblia com atenção. E espero que ela tenha uma tradução muito literal, de forma que você possa ver o texto real e sua cuidadosa tradução. Eu vou traduzir. Estou com a minha Bíblia em mãos e Textus Receptus, que é em grego, e vou olhar o que diz no grego e traduzir da forma mais literal possível. Vamos começar em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Nós vemos João na conclusão do capítulo 12. Ele está lá, em pé, na areia, que é no litoral, na praia, olhando para o mar. E observe o que diz o capítulo 1. E eu vi uma besta que saía do mar. Essa besta é baseada em Daniel, capítulo 7, e em outras passagens proféticas. A besta, nessa escritura, representa um império. E há algo muito significante que diz que esta besta, sobre quem saberemos mais coisas, está saindo do mar. Também, biblicamente, profeticamente, um mar nunca está em repouso. Está sempre se movimentando. Desse modo, o mar representa desordem, instabilidade, um tipo de caos que não está refletindo a ordem de Deus. Sendo assim, será um período de desordem, um tempo de instabilidade em que este império final vai se manifestar. Outra coisa que sabemos no livro do Apocalipse, quando chegarmos na Nova Jerusalém, aquela expressão final do reinado de Deus, perceba que a Escritura diz que não haverá mais mar. O que isso significa? No reino de Deus não haverá nada que esteja fora de ordem, que seja instável, que seja caótico. Tudo será perfeito. Tudo será de acordo com a vontade de Deus. Uma vez mais, João está falando e ele diz: e eu vi subir do mar. Então, esse império será manifestado num império de grande instabilidade. E essa besta, continua o texto, 7 cabeças. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver depois no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 7, que esses chifres representam reis. Reis que são parte de uma aliança que se unirá sob a liderança deste império. Já o número 10 pode se referir a um número de totalidade, de um conjunto. Então, embora haja 10, ele pode estar falando sobre o mundo na sua totalidade. Mais uma vez, vamos ler no meio do versículo 1. Tendo 7 cabeças e 10 chifres, e por cima de seus chifres, 10 diademas. Quanto ao diadema, é exatamente como é apresentado em grego, de onde vem a palavra coroa em inglês. Palavra cujo som se parece muito, e que significa uma coroa real. Não apenas uma coroa de vitória, uma coroa de realização, uma coroa de poder, mas uma coroa de autoridade, como um rei teria. Então, um diadema é um símbolo real, uma coroa de realeza, um símbolo de reinado. E também diz sobre seus nomes. Vemos aqui, havia nomes de blasfêmias. Então, uma das características dessa besta, o que é uma besta? Um império. Esse império final, que vai governar o mundo, será de blasfêmias. O que quer dizer que será contra os propósitos de Deus, contra o caráter de Deus. É esse caráter a que se refere e que veremos daqui a pouquinho, a Satanás. Prestem atenção,
Isso que estou compartilhando com vocês está simplesmente baseado no que vamos encontrar daqui a pouco. Repetindo, sobre suas cabeças, nomes de blasfêmias. No versículo 2, lemos: E a besta que eu vi parecia um leopardo. Por que isso é importante? Lembrem-se de que disse a vocês em Daniel, capítulo 7, que fala da visão de Daniel de 4 bestas. E aqui a ordem é o contrário. Por quê? Muito simples. No livro de Daniel, vemos que ele estava olhando e viu essas coisas no futuro. Mas João está olhando de uma perspectiva de reino. Ele vê numa ordem diferente. E, portanto, ele vê dessa forma. Ele fala sobre essa besta e diz que ela se parecia com um leopardo. E seus pés eram como os de um urso e sua boca de um leão. Então, se você olhar em Daniel capítulo 7, vamos ver que aparecem leão, urso e leopardo. Aqui aparecem leopardo, urso, leão. Ou seja, o contrário dessa ordem. Mas ainda assim vemos uma relação muito próxima. E se você ler Daniel capítulo 7, você verá que uma guerra está prestes a acontecer contra os santos. E vamos ver que aquele que é inspirado a liderar este império do anticristo, que é o anticristo, será inspirado por Satanás, pelo dragão. E é isso que ele vai nos dizer no momento. Olhe para a segunda parte do versículo 2. E o dragão, em referência a Satanás, o diabo, o dragão deu a ela, e aqui vemos o conceito de uma besta, simplesmente refletida no termo ela, que eu traduzi. Então, descobrimos que o dragão lhe deu seu poder, seu trono, significando seu reino, e grande autoridade. Então, haverá um império. E se olharmos apenas para os textos, faz sentido que a besta é um império, pois vai de acordo com o que Daniel nos diz sobre esses impérios. E nós estamos vendo todos esses impérios no passado. Eles vão se manifestar uma vez mais numa aliança, numa confederação, e vão, uma vez mais, ficar contra os propósitos de Deus. Agora, vou dizer, e acredito que já mencionei isso em nosso primeiro episódio, que nós temos uma descrição muito maior dessa besta no Apocalipse capítulo 17. Nós não vamos olhar lá, mas fala sobre 5 de suas cabeças. Lembra-se, ela tem 7 cabeças. 5 delas já caíram, não existem mais. Estamos falando, nesse caso, do Egito, da Assíria, da Babilônia, dos medos e dos persas, que foram o 4º, e dos gregos. Esses são 5 que, obviamente, não existiam mais. Na época de João, quem governava eram os romanos. Então ele diz que um é, mas há um outro, o 7º. E em Apocalipse capítulo 17, vemos que o 7º está vindo, depois irá desaparecer e depois irá retornar. E teremos a explicação de como isso pode acontecer e qual é a sua intenção. Mas olhe novamente no versículo 2, na segunda parte, a palavra diz: o dragão deu a ela, a essa besta, a este império, seu poder, seu trono, que significa o reinado, e sua grande autoridade. No versículo 3, e eu vi uma de suas cabeças. Por isso, um desses impérios, e eu sugiro a você que seja o 7º, aquele que encontramos em Apocalipse 17, onde diz que há 7, é o 7º que tem algo. Versículo 3, e eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas o ferimento mortal foi curado. Agora, preste atenção a essa informação. Algumas escrituras dizem, embora ela parecesse mortalmente ferida,
é muito imprópria essa adição ao texto. O que ela nos diz é que uma das suas cabeças será ferida, e que ela será ferida até a morte. Ou seja, vai morrer. Mas haverá uma cura. Haverá uma manifestação desse império uma vez mais. Isso está claramente explicado. Não é uma interpretação. Está claramente explicado em Apocalipse capítulo 7, que diz que essa besta tinha 7 cabeças, como diz aqui, e também 10 chifres. O enfoque é nas cabeças. E vemos que o texto diz que 5 já caíram, e que uma é, e que uma outra será. E nos diz que a 7ª, a que será, é também a 8ª, pois ela reaparece, ela volta à superfície. E é exatamente isso que a Escritura está nos dizendo aqui. Ela foi derrotada, teve um ferimento fatal. Não um que parece ser, mas diz aqui, como ferida de morte. É o que diz aqui, literalmente. E o ferimento de sua morte, uma vez mais, morto, é uma falsa ressurreição. Aqui diz que aquele ferimento mortal foi curado. E o que aconteceu? Por causa desta cura, e compreendemos que está ressurgindo a sua manifestação uma vez mais. Por causa disso, toda a terra se maravilhou após a besta. E alguns colocam uma palavra a mais. Seguiram a besta. É verdade. Mas foi essa maravilha, esse milagre, essa surpresa baseada na cura, que fez este império ressurgir, que causou grande espanto. E como então entender isso? Esse grande espanto foi chocante para o povo que este império ressurgiu. Então temos que nos perguntar, que império pode ser esse? Bem, foi o 7º. E também ele desapareceu e vai ressurgir novamente no último dia, tendo o que era uma ferida fatal curada. Irá causar grande regeneração em todo o mundo, para ir atrás da besta. E fazer o quê? No versículo 4, eles adoraram o dragão. Ou seja, tem a besta, tem o anticristo, que é o líder desse império. Lembra que a besta é um império? É o mesmo de quem estamos falando. Semana passada, quando falamos sobre a Babilônia, esse era apenas um outro nome para esse império dos últimos dias. E continuamos a ler no versículo 4. Eles adoraram o dragão, que deu autoridade à besta. E eles adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Prestem atenção aqui, porque haverá um sentimento de desesperança, de total desespero. Ou seja, se ela pode conquistar a morte, como podemos vencê-la? Aqueles que são do mundo. Mais para frente deveremos ficar ainda mais específicos. Aqueles que são do mundo, que confiam em seus olhos e em seus sentidos para tomar suas decisões ao invés da palavra de Deus, das instruções de Deus. Aqueles indivíduos irão atrás da besta, estarão seguindo a besta, adorando o dragão. E o dragão é a fonte de sua autoridade. E eles vão adorar a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E a palavra do versículo 5 diz, e foi-lhe dada. Uma vez mais, a fonte é o dragão, o diabo, Satanás. E lhe foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Que quer dizer que são coisas diferentes de blasfêmias? Essa é a segunda vez que encontramos essa palavra. E isso é muito significativo. Porque este império que ela irá governar e comandar todo o mundo. Será desrespeitoso contra o caráter, contra os propósitos,
contra tudo que tem a ver com o único e verdadeiro Deus. Continuando, e foi-lhe dada uma boca que falou, para proferir grandes coisas e blasfêmias. No versículo 5, continuamos. E lhe foi dado poder para fazer, para agir, continuar. Por quanto tempo? Por 42 meses. O que isso implica é que em 42 meses, que são 3 anos e meio, que são 1.260 dias, a besta irá agir sem restrições grande parte do tempo. Mas ao final desses 42 meses, que terminarão com o horror da destruição, nessa hora, ou um pouquinho depois, Deus irá se mexer. Ele irá começar o julgamento dessa besta da Babilônia, do mesmo império sobre o qual nós falamos na semana passada, deste império do anticristo. Assim, depois de 42 meses, ele vai começar a levar a besta, este império, à destruição. Agora, a boa notícia é que quando o julgamento de Deus começar a cair sobre o império, nós, verdadeiros crentes, não estaremos aqui. Mas perceba o que diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Ela abriu a boca em blasfêmias. E essa é a terceira vez. Ela abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do quê? Do seu nome. Veja, nós já sabemos que nome quer dizer o mesmo que caráter. Ela está então blasfemando do caráter de Deus. Ela é contra a santidade, a retidão, a misericórdia, a graça, a verdade. Tudo que Deus apoia, sua santidade, este império irá contra. Aqueles que disserem, ainda bem que não estarei aqui quando isso estiver começando, você deve ler este capítulo com muita atenção. Entenda o que está escrito aqui. E diz, antes de chegarmos ao ponto principal. Vou concluir o versículo 6. Não apenas vai blasfemar o nome de Deus, o caráter de Deus, mas também seu tabernáculo. E isso significa seu lugar de moradia. E observe bem, e aqueles que estão morando no céu. Essa é também uma parte importante ao compreender o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse fala-se sobre 2 pessoas, e há muitas denominações diferentes para esses 2 grupos de pessoas. Mas para nosso objetivo aqui e agora, o livro fala sobre aqueles que moram no céu e aqueles que moram na terra. O que isso quer dizer? Aqueles que moram no céu não necessariamente significa onde eles se localizam. Para a grande maioria, o livro do Apocalipse tem a ver com aqueles que estão vivos na terra. Há algumas exceções, algumas perspectivas, mas para a grande maioria, aqueles que estão na terra. Então, aqueles que moram no céu, eles ainda estão na terra. Está apenas falando sobre sua nacionalidade, seu comprometimento, sua lealdade, que é com o céu. É onde eles pertencem, é onde eles representam, é quem eles representam, o reino do céu. Então, ela é contra, ela blasfema contra aqueles indivíduos. E perceba o que está escrito no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Podemos ver antes desse versículo que foi-lhe dado permissão para fazer algo. Era para fazer guerra. Para fazer guerra. Isto é o que ela está prestes a fazer. Fazer guerra contra os santos. Mas quem são os santos? Bem, seria dessa vez a Israel que não foi resgatada? Não, não é. São os que acreditam, os crentes. E tem uma pequena dica dentro do texto, no último versículo, de que em breve iremos tratar, que confirma isso. Olhemos uma vez mais para o versículo 7.
foi-lhe permitido fazer guerra. E a palavra guerra vem no início dessa frase para enfatizar, pois este é seu caráter. Ela é uma instigadora de guerra. E assim fala, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. E não perca essa parte, e vencê-los. É muito importante. E da mesma forma que o Messias foi para a cruz e morreu, do ponto de vista terreno, o mundo entendeu por alguns dias que ele havia sido derrotado, que ele foi dominado, mas houve a ressurreição que mudou tudo, uma verdadeira manifestação da vitória da ressurreição sobre o pecado e a morte. Da mesma forma, ele nos diz para pegar nossas cruzes e segui-lo. Muitos ainda serão derrotados pelo inimigo, o que simplesmente quer dizer que eles irão morrer. Eles vão perder sua vida, mas está tudo bem. Está tudo bem perder sua vida para a retidão, para a fidelidade, para combater as coisas que são desrespeitosas. Deus quer que nós estejamos em guerra contra essas coisas, que sejamos oposição, que sejamos fiéis e continuemos a caminhar com Ele na verdade de Deus. E se morrermos no meio de tudo isso, sem problemas, porque minha esperança não é algo que vou experimentar nesse corpo. Ele irá me dar um novo corpo, e é a ressurreição que me traz ao reino de Deus em sua plenitude. Então, não me aborrece o fato que diz que ela vai entrar em guerra contra os santos e que vai vencê-los. E mais ao final do versículo 7, diz que também lhe foi dado autoridade. E preste atenção a isso, foi-lhe dado autoridade. E essa palavra também significa poder sobre toda a tribo, toda a língua e todo o grupo étnico, o que significa todo o grupo de povos. E alguns aqui dizem nações. Este é o versículo. Muitas vezes, as pessoas vêm até mim e dizem que em nenhum lugar está escrito que o anticristo irá governar o mundo. Bem, isso é exatamente o que esse versículo diz, que este império irá governar cada tribo, cada língua e cada nação. Já o versículo 8 diz, e todos os que habitam sobre a terra. Esse é o segundo grupo. O primeiro grupo é daqueles que moram no céu. E lembre-se, não tem nada a ver com onde eles se localizam fisicamente. Está falando aqui sobre as pessoas que estão fisicamente localizadas na terra. Mas onde é a sua morada? Onde é a sua casa? Nossa casa é no reino de Deus. Pertencemos ao Deus do céu. Esta é nossa nacionalidade. Todos são aliens, forasteiros neste mundo. São essas as pessoas contra quem ela vai guerrear. Mas ao ler o versículo 8, e todos os que habitam sobre a terra, o que eles irão fazer? Eles irão adorá-la. Aqueles que estão morando na terra, ou esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqueles que não irão adorá-la são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que moram na terra, eles pertencem a esse mundo. Seus nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. E veja agora algo que diz sobre o Cordeiro. E é muito importante que percebamos o termo Cordeiro, que é dominante em toda a extensão do livro do Apocalipse, que se refere ao Messias, porque Cordeiro se refere à Páscoa, e a Páscoa se relaciona à redenção. Então, quando se fala sobre o livro da vida, é a vida que alguém tem na terra que resgata o sangue do Cordeiro. De novo, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles irão adorar esta besta. E ao se falar sobre o Cordeiro, concluindo o versículo 8, que fala sobre o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus sempre teve o plano de redenção para criar um povo para si. E a única forma que você pode ser do povo de Deus é se você experimentar a redenção. E é justamente essa redenção que faz seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente através deste trabalho de redenção, de seu derramamento de sangue, que você pode se tornar alguém que é cidadão do céu.
um cidadão do reino de Deus. No versículo 9, agora, ouça o que dizem as últimas palavras. Se alguém tem ouvidos, ouça. Qual o significado deste versículo justamente aqui? Por quê? Essa expressão, se alguém tem ouvidos, ouça. Isso foi dito em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Aquelas 7 mensagens, aquelas 7 congregações exiladas. Foi dito ao final de cada uma dessas 7 cartas, dessas 7 epístolas, para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que conclui ao dizer que, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Isso é simplesmente uma declaração semelhante àquela para nos ensinar que isso tem relevância. Para quem? O que estamos aprendendo tem importância para o grupo de crentes, para a congregação dos que foram resgatados, para aqueles cuja nacionalidade está no céu. Em outras palavras, a eclésia, a igreja. Concluindo, aqueles que fazem parte da congregação dos resgatados, estes têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e eles não se submeterão ao anticristo, ao seu império. Eles irão resistir, e eles irão falar contra e agir contra este império do anticristo. Aquele que aprendemos semana passada foi mencionado mais ao final do livro do Apocalipse, a Babilônia. Aqui ele é conhecido como a besta. Repetindo, a besta é simplesmente um império, e uma das coisas que você deve saber é que todas essas bestas, lembra do que está escrito no Apocalipse 17? E aqui fecharemos como ela fala que 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, a 4ª é os medos e os persas, a 5ª é a Grécia, a 6ª é Roma. E então temos a 7ª. Você tem que saber responder quem é a 7ª. Vamos ainda tratar de um outro episódio sobre aquele 7º império, que é parte deste evento do fim dos tempos, que também será o 8º. É muito importante, é absolutamente necessário que você saiba quem é, pois irá te dar maior compreensão. Mas deixe-me concluir. Todos esses impérios tinham algo em comum, e é porque eram todos perseguidores de Israel. Eram todos contra os propósitos de Deus, contra o caráter de Deus. Eram todos desrespeitadores por natureza. Queriam impedir a vontade de Deus. Isso é o que João está nos dizendo sobre esta besta final, que é original. Se olhar em Daniel capítulo 7, aquela 4ª é original, é diferente de todas as outras. Por quê? Porque, na verdade, ela receberá todo o poder e toda a autoridade, toda a sua inspiração. O que ela faz está vindo tudo do dragão. Então a besta é o império do dragão, o império de Satanás. Aquele Satanás que encarnou o anticristo vai reinar. Esta é a besta. Vou terminando por aqui. Até nosso próximo episódio. Que Deus lhe abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.